Ela beneficiou parlamentares aliados do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Esse Arthur Lira, eu vou dizer uma coisa para vocês. É um câncer com metástase. É um câncer com metástase. Essa ação beneficia diretamente aliados do presidente da Câmara Federal, aqui das Alagoas, o Arthur Lira. Líder do Republicanos, deputado Hugo Mota, da Paraíba, o deputado Wellington Roberto, do PL, também da Paraíba, e a deputada Margarete Coelho, do Piauí, PP do Piauí, foram beneficiados aí com as emendas do relator, já decidida pelo Supremo Tribunal Federal, já decidida em plenária a extensão desse tipo de destinação de recurso. Municípios, meus senhores, que são redutos eleitorais do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que é outro mala, que é outro malaco, que é outro embromador de primeira hora. Eu não sei o que é pior. Eu não sei quais dos dois são piores. Se é o Arthur Lira ou se é o Rodrigo Pacheco. Municípios ligados ao senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado Federal, que é uma casa que deveria dar exemplo aos demais parlamentares, virou uma esculhambação generalizada. Aliados de Rodrigo Pacheco foram atendidos com os recursos. Além disso, aliados do ex-presidente da casa, o Davi Alcolumbre, que é outra mala, que é do União Brasil, partido que abocanhou 3 ministérios do governo Lula, que eu não sei como é que vai se comportar esse União Brasil aqui na Bahia, que é o partido onde o ACM-Neto é secretário, primeiro secretário, o ACM-Neto aqui do União Brasil. E você veja, União Brasil é um dos mais influentes na divisão de emendas de relator. Também entrou na lista aí de pessoas, de parlamentares que se beneficiaram com esse tal de orçamento secreto. Uma verdadeira roubalheira, uma esculhambação. E o Congresso, o Senado Federal e a Câmara Federal já perceberam que a sociedade aceita as coisas com muita naturalidade. Está muito focada na questão de política partidária. Percebeu que muitas das vezes o eleitor, na sua maioria, estão todos alienados por uma paixão política. E estão esquecendo do básico, que é de fiscalizar os recursos que eles produzem, os impostos que são pagos pelo contribuinte. E tá naquela história onde passa um boi, passa uma boiada. Tá esses dois ratos da barriga branca, esse Rodrigo Pacheco e esse Arthur Lira, que eu não tenho dúvida nenhuma que vão se reeleger. Tanto o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco vão continuar. Um comandando o Congresso, o Senado, e outro comandando a Câmara Federal. 2 malacos, 2 ladrões, 2 bandidos. Nenhum dos dois tem vergonha na cara. E tem o respaldo, tem o aval dos seus pares, dos seus aliados. É uma verdadeira quadrilha infiltrada
na Câmara Federal e no Senado Federal. O Supremo, ele declarou a inconstitucionalidade dessas emendas, determinando que os recursos ainda previstos na RP9, que é Código para Emendas de Relator, fossem gastos sem levar em considerações as indicações formuladas pelo relator do orçamento. Quem apresentava as divisões do dinheiro negociava entre líderes e a cúpula do Congresso. Agora você veja, parte dos recursos da RP9 foram transferidos para o Caixa de Uso Discricionário do Desenvolvimento Regional. Caberia ao Ministério decidir onde aplicar o dinheiro. Agora você veja que esculhambação é o país. Gente, é simples. Somos 3 poderes. Poder legislativo, que são câmaras, assembleias legislativas, Senado Federal e Câmara Federal. Quem fazem parte do poder legislativo? Vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Esse é o legislativo. Nós temos o poder executivo, que são formados por prefeitos, governadores e presidente da República. Nós temos o judiciário. Na primeira instância, segunda instância, nós temos o STJ, nós temos o Supremo Tribunal Federal, tribunais de justiça. São 3 poderes. Aonde já se viu em um país sério o Senado, o presidente do Senado e o presidente da Câmara Federal, eles próprios destinarem recursos, eles destinando recursos para prefeituras e estados? Que esculhambação é essa? E o pior, já uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que caberia ao ministro do Desenvolvimento Rural aplicar esse recurso. E eles fizeram o quê? Burlaram a decisão do STF e enviaram verba para municípios de emendas já extintas. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que o executivo não intervém nisso? Já pegaram a fraqueza, foi? Quando eu observei aquele lance do Supremo Tribunal Federal, olha, dou 48 horas para o presidente fazer isso, dou 24 horas para o presidente fazer isso, impedindo o presidente de nomear chefe da polícia, diretor-chefe da Polícia Federal. Quando eu vi o Supremo Tribunal Federal interferindo diretamente nas ações do governo, como foi o caso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, eu vi que o negócio desandou. Quando apareceu esse lance aí de orçamento secreto, aí foi a derrocada. Aí nós estamos perdidos por completo. Onde já se viu presidente de Senado e presidente de Câmara Federal administrar recursos que quem deveria administrar era o presidente. E estão fazendo um puxadinho do Palácio do Planalto. E ninguém vai fazer nada não. E vão ficar todo mundo assistindo esses malacos. Mandar dinheiro da União, presidente de Congresso, presidente de Câmara Federal, executando recursos de quem deveria executar é o executivo. Ó, meu amigo, cada um no seu quadrado.
E tudo acontecendo no apagar das luzes de 2022. Agora você veja, o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o MDR, para investimentos dobrou na última semana, passando de 5,2 bilhões para 10 bilhões de reais. E o dinheiro do povo indo pro ralo. E 220 mil pessoas morando em rua. E o povo passando fome. Ainda tem uns descarados, uns vagabundos malacos, uns doentes, dizendo que no Brasil não tem ninguém passando fome, não. No Brasil não tem ninguém desabrigado. Tá tudo certinho. E a música vai continuar. E cada vez o mais rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. E tá todo mundo assistindo aí de camarote. E salve-se quem puder. Porque quando você for concorrer a uma eleição, verifique como é que está o seu município, o seu estado. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você vai comprar um carro, o que é que você verifica? Você verifica se o motor tá legal, se tem pneu bom, né? Se tá com a manutenção boa, se tá com o licenciamento em ordem. Ou você compra assim, me dê aí, eu vou levar para casa. Para depois você ficar observando os defeitos. É assim que você compra um carro? É assim que você compra uma casa? Sem saber se o IPTU tá pago, sem saber se tem contas a pagar, sem saber se a casa tá financiada. É a mesma coisa de uma prefeitura. Agora os caras só querem saber de ser prefeito e governador. Rapaz, me faça um levantamento aí dessa prefeitura. Vê se essa prefeitura tem viabilidade para se administrar. Ah, rapaz, olha, tá aqui. Essa prefeitura tá com dívidas. Essa prefeitura aqui tá devendo financiamento, tá com financiamento atrasado. Essa prefeitura aqui tá sem calque. Essa prefeitura aqui não pode firmar contratos nem com o governo do estado, nem com o governo federal, porque está inadimplente com os órgãos. Essa prefeitura aqui, ela tá inchada. Essa prefeitura aqui não podemos de forma nenhuma fazer investimento nenhum, porque não tem dinheiro. E o camarada vai se candidatar nessa prefeitura para ser prefeito para quê? Para passar 4 anos dizendo ao povo que não está trabalhando porque o prefeito anterior deixou a prefeitura sucateada? E por que você não verificou isso antes? Você veja o teor da esculhambação que é o nosso país, rapaz. Você veja a esculhambação que é o nosso país. Aí depois que assume a prefeitura, aí chega e diz, olha, o prefeito anterior deixou não sei quanto de INSS, deixou não sei quanto de conta para pagar de água, deixou não sei quanto para pagar não sei de quê. E por que não foi verificado isso antes? Que sangria desatada é essa para ser prefeito, para ser governador? Rapaz, essa prefeitura aqui não tem condição não, ela tá descontrolada aí. Eu não vou aqui assumir uma prefeitura nessas condições. Mas antes de iniciar a nossa entrevista, eu queria falar aqui aos nossos ouvintes em relação aos meus comentários nos últimos programas. Olha, eu não tô aqui para agradar ninguém. Eu não tô aqui para agradar prefeito, vereador, puxa-saco, caba safado. Aquele que tem 2 funções, exatamente, que é apagado suja e aceso queima, que é o babão, o puxa-saco. O politiqueiro, aquele que mata mais de qualquer bandido, é o politiqueiro, o apontador. Eu não tô aqui para agradar senhor ninguém. Ah, Júnior, você ontem falou como é que se fiscaliza, como é que entra no tribunal. Aí, eu vou dar detalhes, eu vou fazer o... Nego, velho, olha, eu vou fazer vídeo dizendo como é. Porque prefeito sério, prefeito com compromisso com o povo do seu município, não fica cismadinho, não. Nem puxar saco de prefeito, fica cismadinho, não. E eu não tenho nenhum prefeito pagando programa de rádio, não. Aqui o programa é independente, pago pela empresa JR Comunicações.
Se você aí tá pensando que o seu corrupto de estimação tá pagando o programa Jornal da Tarde, tá redondamente enganado. E eu me relaciono com pessoas sérias. Eu me relaciono com pessoas sérias. Eu não tenho bandidinho de estimação, não. Se você puxar saco safado, que é com você que eu tô falando. É você, tá sabendo com o que eu tô falando, né? Você, da caba safado. E se ficar enchendo um saco de Júnior Santinha, amanhã, no programa da manhã, eu vou falar seu nome e sua localidade, seu baba-ovo. Não tô aqui pra agradar ninguém, não. Fazer igual o camarada lá de Itabaiana. Puxa o saco! Né, Jair? Puxa o saco, rapaz! Mas não babe não, rapaz! Não babe não! É muita onda. Ah, que Júnior de Santinha. Se me irritar, viu? No seu município, eu digo, onde estão os tratores que roubaram, que levaram? Onde é que está a rede escavadeira que foram buscar em Juazeiro e não entregaram à comunidade? Eu vou dizer onde estão as empresas fantasmas que seu prefeito abriu e está tirando dinheiro do povo de forma corrupta. Você quer que eu fale? Fica enchendo meu saco, a partir da manhã eu falo. Eu falo quem é a cidade, quem é a empresa. Trabalho com transparência, rapaz. Trabalho com transparência, viu? Não tô aqui pra agradar seu prefeito não, viu, seu puxa-saco? Agora se me encher o saco hoje, amanhã eu falo, dou endereço, CPF, dou tudinho. Você não sabe que eu dou. Você sabe que eu dou. Vou dizer mais uma vez, meu programa não é pago por prefeito nenhum. Viu? Meu prefeito é pago pela minha empresa. Meu programa é pago pela minha empresa. Prefeito não paga programa Júnior Santinha. Esqueça. Viu? Puxa saco. Caba safado. Vai cuidar da tua vida, desgraça. Viu? Vai cuidar da tua vida. Vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Que daqui a pouco, se você me irritar, eu vou dizer quantos empregos tem na sua família, sem ninguém fazer nada. Quer que eu dou o nome? Tudo direitinho que a secretaria tá recebendo? Eu digo, Jair, amanhã. Se me irritar mais um pouquinho, eu vou dizer onde é que tá os empregos fantasma na tua família. Quando amanhã, olha, vou fazer o seguinte, vamos fazer melhor. Amanhã, quando eu passar em algum lugar aí que você me vê, dê um sorriso largo, viu? Não fica a cara emburradinha não, dê um sorriso largo, viu? Eu não tenho medo de você, nem de parente seu, nem de capanga seu, nem de ninguém, eu não tenho medo de ninguém, viu? Em que país nós estamos vivendo? O que é que está acontecendo? Por que isso está tão forte, essas questões? O camarada chega e questiona determinada coisa e não traz elementos. Olha, gente, o ônus da prova cabe a quem acusa. Eu não posso simplesmente dizer que um sistema eleitoral tem falha, é falho, e peço que as autoridades investiguem sem mostrar um indício de prova. Leviano. Criminoso. Porque isso bota em xeque o processo democrático. Espera aí, quando tá dando certo pra você, não tem problema nenhum. Não precisa de VAR, o juiz tá tudo beleza, tá tudo ok. Quando começa a dar ao contrário, aí eu tenho que procurar culpados. Eu estou falando de um processo eleitoral. Eu acho normal de que as pessoas que não votaram em Lula e sim em Bolsonaro estejam frustrados por conta da derrota. Isso é natural, faz parte do processo. Mas, gente, já acabou. Hoje já são 14 dias
do pleito que consagrou Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito no voto eletrônico, no mesmo sistema que Jair Messias Bolsonaro foi eleito. No mesmo sistema de que Jair Messias Bolsonaro foi eleito por 7 vezes deputado federal. Vocês percebem que ninguém questiona as urnas eletrônicas em São Paulo? O maior colégio eleitoral do país, ninguém fala. Ninguém foi para São Paulo, para os quartéis, para as ruas, dizer: olha, teve erro aqui na contagem de voto aqui nas urnas eletrônicas do estado de São Paulo. Vocês não acham isso curioso? Não é curioso? Tem alguém em São Paulo fazendo manifestações dizendo que o processo eletrônico eleitoral de São Paulo tem falha? Vocês ouviram alguém falando nesse sentido? Você pode dizer: oh, poxa, Júnior, interessante, verdade. E por que só entendeu? Porque se houvesse ou chegasse alguma prova, teria que se investigar. Olha, gente, precisa investigar porque aqui tem aí o índice de prova aí. Agora, o que comentam é que só que é falho. O sistema é falho. O sistema é falho. Mas interessante, o mundo vem observar nossas eleições e sai daqui com ótima impressão. Só nós aqui, alguns, né, que não são beneficiados com o resultado, é que questiona. Porque quando o resultado estava dando beleza, todo mundo tranquilo. E repito, eu não vi manifestações, reclamações nenhuma sobre a eleição de São Paulo, onde consagrou Tarcísio de Freitas, ministro de Bolsonaro, governador do maior estado, do maior estado e a maior capital, acredito, da América Latina. São Paulo é danado. Entendeu? É muito grande. Então, nós não podemos alimentar esse tipo de informação. Você não está informando, aqui não se informa, aqui desinforma. Então tá de parabéns aí o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, onde ele diz a interlocutores de Jair Messias Bolsonaro que o documento da defesa, ao levantar a hipótese de falha nas urnas, não apresentam elementos concretos, não serve a alegada necessidade de uma apuração. Entendeste? O Procurador-Geral da República disse isso. Então, gente, vamos parar, vamos para as casas. Aqui não tem. Que a Defesa Civil, a Defesa, o Ministério da Defesa, eu falo Defesa Civil. O Ministério da Defesa montou um relatório dizendo que é falho. Sim, mas é falho aonde, como, onde houve a falha, você tem que dizer. Aí você pega um elemento ali, cria um furacão, um carnaval. E a própria Procuradoria-Geral da República, que tem lá o Augusto Aras no comando, que é ligado ao presidente da República, diz: olha, eu tinha comentado isso em alguns programas, até junto aí com o Gilmar Santos, e falava isso com o Baldo Santana, essa questão de liberdade de expressão.
Tem muita gente aí realmente confundindo essa questão de liberdade de expressão. Eles acham que por conta que você é uma figura pública, você pode ser injuriado, pode ser defamado, né? Pode ser agredido verbalmente, e não é por aí. Você não pode simplesmente porque você tem o direito de falar o que você pensa, você sair por aí agredindo as pessoas verbalmente, injuriando as pessoas, né? Tem crime previsto na legislação para combater esse tipo de ação. Não é de bom tom você sair por aí, né, usando palavras de baixo calão contra as outras pessoas. É o que diz aí o ministro. Se você não é simpatizante com esse ou aquele servidor, né, com esse ou aquele político, não é necessário você estar agredindo. Não é necessário também você aplaudir. Simplesmente você se abstém de fazer algo desse tipo. Você não pode, simplesmente porque você não gosta daquela pessoa, você sair injuriando essa pessoa, usando palavras de baixo calão com essa pessoa. Não é por aí que funciona. Tem realmente que ter um freio nisso aí. Sobre a outra questão do ministro da CGU, né, de aplicar e penalizar funcionários da administração lá na CGU, que se pronuncie contra o órgão, né, que critique o órgão, vai ser aí complicado, né, porque você está aí tirando o direito das pessoas se expressarem. As pessoas também podem dar sua opinião em relação a determinada coisa. Você não pode agredir as pessoas. Volto aqui a dizer a questão da empatia. Imagine só, você saindo na rua e sendo hostilizado por alguém, né? Como é que pode uma coisa dessa? Você não pode sair na rua. Ah, você não pode porque você é bandido. E sim, quantos bandidos não tem por aí na sociedade? Quantos bandidos não tem aí do lado de sua casa, comungando com as mesmas coisas que você? Não dá para passar peneira. Tem aquele, né? Quem não tem culpa que atira a primeira pedra. Quem é totalmente limpo? Quem pode estar julgando as pessoas? Né? Quem é que tem esse direito de estar dizendo como você vai, como você vem, onde você vai ficar, por onde você vai andar? Quem é que tem esse direito? Quem disse que tem esse direito na Constituição? De uma pessoa sair na rua e ser hostilizada e ser injuriada. Onde é que tem isso? Vamos parar com essa conversa, porque isso é coisa de maluco, é coisa de doido. Ah, e o meu direito de expressão? Que direito? Você tem direito de estar injuriando as pessoas nas ruas, nos locais públicos? Se tem alguma coisa te incomodando, é simples, você vai lá. É simples, você vai lá e conversa com essa pessoa. Se essa pessoa é uma figura pública, você chega lá e diz, olha, eu não gosto, eu não concordo com esse tipo de ação vinda por você. Agora, você está hostilizando as pessoas, isso não existe. Isso não existe. Isso vai gerar uma guerra. Já pensou se todo mundo começar a imaginar que é por aí que a banda toca? Que é assim que tem que ser? Vocês imaginem como é que não vai ficar. É porque eu não gosto da cor daquele carro que eu vou mudar. Que eu não gosto da cor daquela casa, eu vou mudar. É minha para fazer essa mudança? Porque eu não gosto da forma que fulano tal anda, que eu vou lá e tirar uma onda dele. Existe o feedback. Você chega lá e diz, olha, doutor, isso aqui não tá legal. Tem como mudar? Tem como fazer dessa forma? E você vai entender que é possível ou não é possível. Eu ouvi alguns comentários em relação à decisão de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele determinou a soltura de Cabral, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, certo? Agora você veja, o camarada usou a lei. Ele usou o que diz a lei.
sob prisão preventiva. Viu que todos os requisitos foram preenchidos e não tinha porquê, segundo a lei, manter Cabral preso. Está na lei. Agora, quem foi que criou essas leis? E especificamente essa que o Gilmar Mendes usou para soltar Cabral? O Congresso. Câmara Federal e Senado. Não podemos esquecer que as leis são criadas por quem a gente elege. Vereadores, deputados estaduais, deputado federal e senador. Executivo não legisla, não tem esse poder. O executivo executa e o judiciário aplica a lei que são criadas, são debatidas, são aprovadas pelo Congresso. É assim que funciona. Não adianta você chegar, votar em um deputado, votar em um senador, votar em um vereador, depois aparece lá uma lei impedindo você de fazer determinada coisa ou tirando algum benefício seu e você se revoltar simplesmente e sair por aí injuriando as pessoas, usando palavras de baixo calão com as pessoas. O caminho não é por aí. Preste atenção, porque você tem uma arma muito forte na sua mão, que é o voto. Ah, Júnior, mas uma andorinha só não faz verão. Sim, faça a sua parte. Se todo mundo pensar que não vai resolver, aí não resolve mesmo. Aí é que não resolve mesmo. Entendeu? O ministro, o Barroso, não é a primeira vez que isso acontece com ele. E, pasmem, tem muita gente que defende isso. O Brasil, meus queridos ouvintes, está dividido politicamente. E nós temos que tomar cuidado com isso. Nós passamos 2018, 2019, 2020, 2020, 2021, 2022, vivendo uma política. Teve aí a Covid-19, teve CPI de Covid, teve a prisão de Lula, a soltura de Lula. E o Brasil foi se dividindo politicamente, eu digo, e chegou onde chegou. E nós estamos a 4 dias do novo governo. 4 dias do novo governo. Você vai lá nos órgãos de imprensa em todo o Brasil que você vê. Os que defendem direita, né, já fazendo uma oposição sistemática contra o governo de Lula. Os que defendem a esquerda procurando cabelo em ovo, porque o momento agora é administrar, o momento agora é fazer administração. Inclusive o presidente Luiz Inácio Lula está convocando aí a primeira reunião ministerial do governo. O ministro da Previdência aí, o Lupe, saiu aí dizendo coisas sem consultar o presidente, e Lula espera de que só anunciem projetos, né, depois do aval do Planalto, dando uma confusão danada aí com isso. Você está entendendo? Então, voltando para a questão da polarização, o Brasil está dividido. Está totalmente dividido. Nós temos que dar um tempo. Só pode avaliar um governo, gente. A gente só tem como avaliar um governo depois de 100 dias. Você roda 100 dias, aí você vai avaliar. Ah, mas como é, Júnior, que eu vou avaliar? Eu vou esperar 100 dias para avaliar um governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O cara está no 3º mandato. Concordo. Mas as coisas mudam. O ser humano muda. Há quem diga que Lula não vai fazer o governo primeiro e segundo dele. Ele vai dar continuidade ao de Dilma. É o medo de muitos.
Lula, ele governa usando política total. Esse negócio de técnico com ele não funciona. Ele faz política 24 horas. É um dos melhores articuladores na política que eu já vi em minha vida. É Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer. Vamos esperar para ver o que é que vai acontecer. Agora são 17 horas e 57 minutos, 17 e 57. Meus queridos ouvintes, ó, vem aí a 7ª Cavalgada dos Amigos. Vai ser domingo, dia 15 de janeiro de 2023. Com paredão de Anderson Son e paredão do Cauã. Saindo da fazenda de Doval, na Lagoinhas, para o Ara JK, na fazenda Afogador. Isso no município de Novo Triunfo. Ela beneficiou parlamentares aliados do presidente da Câmara, o Arthur Lira. Esse Arthur Lira, eu vou dizer uma coisa para vocês. É um câncer com metástase. É um câncer com metástase. Essa, ação, beneficia diretamente aliados do presidente da Câmara Federal, aqui das Alagoas, o Arthur Lira. Líder do Republicanos, deputado Hugo Mota, da Paraíba, o deputado Wellington Roberto, do PL, também da Paraíba, e a deputada Margarete Coelho, do Piauí, PP do Piauí, foram beneficiados aí com as emendas do relator, já decidida pelo Supremo Tribunal Federal, já decidida em plenária a extinção desse tipo de destinação de recurso. Municípios, meus senhores, que são redutos eleitorais do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que é outro mala, que é outro malaco, que é outro embromador de primeira hora. Eu não sei o que é pior. Eu não sei quais os dois são piores. Se é o Arthur Lira ou se é o Rodrigo Pacheco. Municípios ligados ao senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado Federal, que é uma casa que deveria dar exemplo aos demais parlamentares, virou uma esculhambação generalizada. Aliados de Rodrigo Pacheco foram atendidos com os recursos. Além disso, aliados do ex-presidente da casa, o Davi Alcolumbre, que é outra mala, que é do União Brasil, partido que abocanhou 3 ministérios do governo Lula, que eu não sei como é que vai se comportar esse União Brasil aqui na Bahia, que é o partido onde o ACM Neto é secretário, primeiro secretário, o ACM Neto aqui do União Brasil. E você veja, União Brasil é um dos mais influentes na divisão de emendas de relator. Também entrou na lista aí de pessoas, de parlamentares que se beneficiaram com esse tal de orçamento secreto. Uma verdadeira roubalheira, uma esculhambação. E o Congresso, o Senado Federal e a Câmara Federal já perceberam que a sociedade aceita as coisas com muita naturalidade. Está muito focada na questão de política partidária. Percebeu que muitas das vezes o eleitor, na sua maioria, estão todos alienados por uma paixão política. E estão esquecendo do básico, que é de fiscalizar os recursos que eles produzem, os impostos que são pagos pelo contribuinte.
E tá naquela história onde passa um boi, passa uma boiada. Tá esses dois ratos da barriga branca. Esse Rodrigo Pacheco e esse Arthur Lira, que eu não tenho dúvida nenhuma que vão se reeleger. Tanto o Arthur Lira quanto o Rodrigo Pacheco vão continuar. Um comandando o Congresso, o Senado, e outro comandando a Câmara Federal. Dois malacos, dois ladrões, dois bandidos. Nenhum dos dois tem vergonha na cara. E tem o respaldo, tem o aval de seus pares, dos seus aliados. É uma verdadeira quadrilha infiltrada na Câmara Federal e no Senado Federal. O Supremo, ele declarou a inconstitucionalidade dessas emendas, determinando que os recursos ainda previstos na RP9, que é Código para Emendas de Relator, fossem gastos sem levar em considerações as indicações formuladas pelo relator do orçamento. Quem apresentava as divisões do dinheiro negociava entre líderes e a cúpula do Congresso. Agora você veja, parte dos recursos da RP9 foram transferidos para o Caixa de Uso Discricionário do Desenvolvimento Regional. Caberia ao Ministério decidir onde aplicar o dinheiro. Agora você veja que esculhambação é o país. Gente, é simples. Somos três poderes. Poder legislativo, que são câmaras, assembleias legislativas, Senado Federal e Câmara Federal. Quem fazem parte do poder legislativo? Vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. Esse é o legislativo. Nós temos o poder executivo, que são formado por prefeitos, governadores e presidente da República. Nós temos o judiciário. Na primeira instância, segunda instância, nós temos o STJ, nós temos o Supremo Tribunal Federal, tribunais de justiça. São três poderes. Aonde já se viu em um país sério o Senado, o presidente do Senado e o presidente da Câmara Federal, eles próprios destinarem recursos, eles destinando recursos para prefeituras e estados? Que esculhambação é essa? E o pior, já uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que caberia ao ministro do Desenvolvimento Rural aplicar esse recurso. E eles fizeram o quê? Burlaram a decisão do STF e enviaram verba para municípios de emendas já extintas. O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Por que o executivo não intervém nisso? Já pegaram a fraqueza, foi? Quando eu observei aquele lance do Supremo Tribunal Federal, olha, dou 48 horas para o presidente fazer isso, dou 24 horas para o presidente fazer isso, impedindo o presidente de nomear chefe da polícia, diretor-chefe da Polícia Federal. Quando eu vi o Supremo Tribunal Federal interferindo diretamente nas ações do governo, como foi o caso do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, eu vi que o negócio desandou. Quando apareceu esse lance aí de orçamento secreto, aí foi a derrocada. Aí nós estamos perdidos por completo. Onde já se viu presidente de Senado e presidente de Câmara Federal
administrar recursos que quem deveria administrar era o presidente. E estão fazendo um puxadinho do Palácio do Planalto. E ninguém vai fazer nada não. E vão ficar todo mundo assistindo esses malacos. Mandar dinheiro da União. Presidente de Congresso, presidente de Câmara Federal, executando recursos de quem deveria executar é o executivo. Ó, meu amigo, cada um no seu quadrado. E tudo acontecendo no apagar das luzes de 2022. Agora você veja, o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é o MDR, para investimentos dobrou na última semana, passando de 5,2 bilhões para 10 bilhões de reais. E o dinheiro do povo indo pro ralo. E 220 mil pessoas morando em rua. E o povo passando fome. Ainda tem uns descarados, uns vagabundos malacos, uns doentes, dizendo que no Brasil não tem ninguém passando fome, não. No Brasil não tem ninguém desabrigado. Tá tudo certinho. E a música vai continuar. E cada vez o mais rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. E tá todo mundo assistindo aí de camarote. E salve-se quem puder. Não se ouve mais outro nome no cenário político. Agora a bola da vez é o Valdemar da Costa Neto. Ele chefia, né, o PL, partido do Jair Messias Bolsonaro. Ele disse que as eleições de 2022 podem ser um fantasma. Palavras do Valdemar da Costa Neto. E fez um apelo ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A declaração ela foi dada em uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira. A convocação acontece 24 horas após Valdemar da Costa Neto apresentar um relatório em que contesta resultado de urnas, de uma urna não, de várias urnas eletrônicas antigas usadas na eleição, a qual teve Luiz Inácio Lula da Silva como vencedor. Ontem, aqui em primeira mão, programa Jornal da Tarde, já tinha anunciado que o PL tinha protocolado no TSE uma representação eleitoral para verificação extraordinária, questionando o resultado da eleição. Segundo o próprio partido, o PL, Bolsonaro recebeu 51,05% dos votos na disputa com Lula no segundo turno. Está na representação feita pelo PL no TSE, onde está questionando erros, falhas em urnas eletrônicas. Não são todas, algumas urnas. Na sua alegação, o PL diz que Bolsonaro recebeu 51,05% dos votos na disputa com Lula no segundo turno. Essa informação que consta na representação do partido PL. O PL pede ainda a anulação dos votos feitos em modelos de urnas. Tem aqui as numerações. São vários números. Em urna de 2019, fabricadas em 2019, 2010, 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. O PL está se referindo a esse modelo de urna que foram usadas nas eleições de 2022.
A alegação, meus queridos ouvintes do programa Jornal da Tarde, aqui da Jeremoabo FM, a alegação é que houve desconformidades irreparáveis de mau funcionamento nesses modelos. Em seguida, o Alexandre de Moraes, que é presidente da Corte Eleitoral, o TSE, ele deu um prazo de 24 horas para o partido apontar se as falhas atingiram também o primeiro turno. Esse prazo terminou hoje, às 16 horas e 39 minutos. O que aconteceu? O partido chegou lá e disse, olha, tem irregularidades, mau funcionamento nesses equipamentos, segundo relatórios, encomendado pelo Partido Liberal, o PL. Assim que recebeu essa informação, o presidente do TSE, o Alexandre de Moraes, deu um prazo ao partido, um prazo de 24 horas, que se encerrou hoje às 16h39. Vamos abrir aspas aqui para o Valdemar da Costa Neto. Ele diz, a mídia nos fez entender que não temos provas, mas estamos relatando os fatos e apresentando indícios. Vou repetir. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, fez uma declaração hoje em relação ao que foi alegado ontem no TSE. Ele disse, a mídia nos fez entender que não temos provas, mas estamos relatando fatos e apresentando indícios, seguindo a Lei Geral das Eleições. Temos as urnas velhas, que são 279 mil urnas. As novas têm uma numeração padrão, ao contrário das velhas. É uma simples constatação. Não estamos discutindo a eleição, mas sim discutindo a história do Brasil, disse Valdemar da Costa Neto. Ele acrescentou, não podemos ter dúvidas sobre o voto. Concordo. O voto tem que ser seguro. Se isso for uma mancha na nossa democracia, temos que resolver agora. É um problema sério. Não podemos ficar com fantasmas da eleição de 2022. Por isso pedimos ao TSE para solucionar isso, decidir a questão. Não é fazer outra eleição, completou Valdemar da Costa Neto. Olha, meus queridos ouvintes do programa Jornal da Tarde, para uma situação que já se encontra, na verdade, um pouco problemática. A gente tem menos, tem. Às vezes o problema não é tanto como se pensa. Mas as pessoas estão há quase 30 dias, as pessoas que estão em frente a quartéis, as pessoas que estão nas ruas, as pessoas que estão buscando informação sobre uma possível irregularidade nas eleições de 2022. Isso aqui é uma bomba. Você imagine alguém que está se afogando. Qualquer elemento que você jogue para ele pegar, ele pega. Pode ser um fio de cabelo. A esperança de escapar é muito grande. Eu não vejo essas ações por parte de quem quer que seja boas para a democracia. Eu não estou aqui dizendo que essa ação do PL, ela é simplesmente irresponsável. Eu não estou dizendo isso. Mesmo porque ele diz em suas declarações, ele e o Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL.
partido, repito, pelo qual concorreu Jair Messias Bolsonaro. Vou repetir para vocês ficarem atentos a isso. Ele disse que a mídia nos fez entender, ele recebeu uma documentação. E ele diz que essa documentação fez ele entender que não tem provas. Mas ele, no pedido à Corte Eleitoral, TSE, ele está dizendo que há indícios de provas. Suponho eu, entendo, de que indícios de prova não é prova. São indícios, não são provas. Eu não posso botar em xeque Valdemar da Costa Neto. Uma eleição a nível de Brasil, de forma nenhuma, de hipótese nenhuma, baseado em indícios. Porque na declaração de segunda-feira, o senhor Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, disse que já tinha prova. Nós já temos a prova e na terça-feira, que foi ontem, vamos apresentá-las ao TSE. O que é isso? Agora veja o curioso desse irresponsável Valdemar da Costa Neto. Olha o curioso. Não estamos discutindo a eleição, mas sim discutindo a história do Brasil. Ele diz, não é fazer outra eleição. Aí vocês devem estar se perguntando, aonde foi que Valdemar da Costa Neto encontrou que Bolsonaro recebeu 51,05% dos votos na disputa com Lula no segundo turno? Quem deu esse relatório a ele? Olha que absurdo e que irresponsabilidade de um presidente de um partido do tamanho do PL. Se as pessoas que estão nas ruas, tomando sol, tomando chuva, usando banheiro químicos, passando por diversas dificuldades, deixando suas famílias em casa, buscando uma resposta, porque o direito de manifestação é legítimo. Cada um se manifesta da forma que quer, desde que não atrapalhe a vida do outro. Júnior aqui não é o senhor da história, não é a palmatória do mundo, como dizia nosso querido Francis de Andrade. Agora, é leviana essas informações, essas declarações. No meu aviso, há quem diga não, tem. Porque veja só, se você tinha um presidente da República eleito no voto eletrônico, que passou os últimos anos, os últimos 2 anos no mínimo, questionando o processo eleitoral, e mesmo assim ele foi para a disputa neste modelo, sem confiar no processo eleitoral, aí é complicado, porque ele diz, se eu ganhei, beleza, eu não tenho que questionar. E se eu perco, eu vou questionar as urnas eletrônicas. E foi isso que aconteceu. Agora, se você chegar para o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, e dizer, olha, tá aqui, tais urnas, houve essa irregularidade. Tá aqui a prova, houve a irregularidade. A prova tá aqui. Não, o que está acontecendo é o seguinte, o camarada suspeita, um grupo ali isolado se reúne e diz, vamos questionar, para a gente deixar a coisa mais complicada do que já está. Há quem diga, meus queridos ouvintes da Jeremias ABF, há quem acreditem que Luiz Inácio Lula da Silva não vai assumir, não vai ter a posse como um presidente eleito da República Federativa do Brasil em 2023, 1º de janeiro de 2023. Muitas pessoas pensam dessa forma. Espere, não vai não. Vocês devem ter acompanhado muitas dessas manifestações, muitas dessas
dessas falas aqui por perto. O camarada ganha as eleições, o camarada que perde, não, mas ele vai perder. Nós vamos entrar na justiça e o camarada vai perder porque houve fraude. E muitas das vezes a fraude existe realmente. Agora, o que importa para a justiça eleitoral, neste caso concreto, é apresentar a prova e ela tem que ser robusta. Não pode ser simplesmente indícios de prova. Não pode ser apenas indícios. Você pode até chegar e dizer ao TSE, olha, eu suspeito, tá aqui o indício de prova de que a urna, mas querer resultado imediato, eu acho que isso é impossível. Mas um fato que me chamou mais atenção ainda são as declarações de Valdemar da Costa Neto quando ele é incisivo. Ele deixa isso bem claro. Nós não queremos anular a eleição. Aí você diz, e por que você está tocando muito neste caso, Júnior, de Valdemar da Costa Neto não tá querendo anular a eleição? E por que ele entrou? Ele protocola junto ao TSE uma representação pedindo à Justiça Eleitoral que apure possíveis irregularidades no processo eleitoral e cita urnas eletrônicas como base do seu alegado. Por quê? E por que ele diz, olha, eu só quero que veja essas urnas aqui, porque o demais está legítimo, está tudo ok. Só quero que você verifique isso aqui e também não quero nada de negócio de anular a eleição, não. Anular a eleição não pode. Aí você diz, e por quê? Por que isso, Júnior? Ele não está dizendo que a eleição, porque ele não solicitou, não requisitou a anulação do pleito. Porque Valdemar da Costa Neto, meus queridos ouvintes, é presidente do PL, que fez nada mais, nada menos 99 deputados federais. É a maior bancada, vai ser a maior bancada no Congresso, na Câmara de Deputados. Fez aí uma dezena de senadores, 3 governadores de estado. O PL hoje é um partido gigante, sob o comando de uma pessoa que tem essas características aqui, que no meu entendimento, levianas. Aquela história, perdido por um, perdido por 1000. Se ele me apresentasse, ou apresentar, a mim não, que eu não vou julgar, se apresentar aí ao Tribunal Superior Eleitoral uma irregularidade consistente, que tem elementos de provas robustas e diz, olha, houve sim a irregularidade, ela existe, não precisava verificar 5.000, 6.000, 7.000 urnas, não, de forma nenhuma. E aqui está pedindo que se verifique 279 urnas, segundo ele, velhas, usadas em eleições de 2009, 2010, 2011, 2013 e 2015. Veja o imbróglio que Valdemar da Costa Neto, veja o imbróglio que esse camarada está querendo criar na República. Essa semana aí a esposa dele, a ex-esposa dele, que mora em Miami, ela tá lá para Miami, ela disse que vai estourar, né? Vai chover denúncias, graves denúncias contra o Valdemar da Costa Neto, que tem um passado não muito ilibado. Ressalto aqui, o Valdemar da Costa Neto está questionando 279 mil urnas. Ele disse que as novas têm a numeração padrão, agora as velhas não.
E acrescenta que é uma simples constatação. Uma simples constatação. Meu comentário em relação a essa fala aqui do Valdemar da Costa Neto vai ficar por aqui. E vocês vão fazer aí as avaliações de vocês. Valdemar da Costa Neto, junto ao presidente Jair Messias Bolsonaro, faz uma representação no Tribunal Superior Eleitoral, isso no dia de ontem. No dia anterior, ele diz que tinha provas de irregularidade em urnas eletrônicas, que diversas urnas estavam com o mesmo número, segundo ele não poderia, e disse que já tinha prova. Hoje, ele diz que não. Diz que o relatório não faz ele entender que tem provas, mas está apresentando indícios de provas. E que não quer uma nova eleição. Não quer a anulação das eleições. Por quê? Porque Valdemar da Costa Neto fez nada mais, nada menos que 99 deputados federais, fez uma dezena aí de senadores e 3 governadores, repito. Imagine só se o camarada entra no TSE, um presidente do partido entra no TSE com essa bancada e dá uma louca aí de uma anulação de uma eleição geral. Os camaradas vão matá-lo. Principalmente, né, os eleitos, deputados federais, e aí tudo, deputado estadual, senador, governador. O negócio aí não é brincadeira. Estão querendo brincar. Estão querendo deixar uma coisa insustentável. Ganhou, vai administrar, perdeu, volta para casa, analisa o erro, onde foi que errou e se prepara para outra. Daqui a 2 anos tem eleição. São as eleições municipais. Em 2026 tem de novo eleição para presidente, governador, senador e deputado. E é assim que funcionam as coisas. Agora, claro que as pessoas têm todo o direito de reivindicarem. Agora não pode ser rebelde sem causa, tem que ter a causa. E essas pessoas que estão nas ruas se manifestando, pedindo explicação em relação ao pleito, eu não acredito que é daquela forma que Barroso diz, perdeu Mané. Não, não é daquela forma. Perdeu Mané. Não, não é assim. Mesmo porque houve uma eleição. E houve um vencedor. E quando tem um vencedor, tem que haver um perdedor. É o processo. Os dois não poderiam ganhar. Poderiam Lula e Bolsonaro. Um tinha que perder. O processo democrático funciona dessa forma. É dessa forma que funciona. As pessoas estão nas ruas querendo entender a eleição. Nada mais justo do que o presidente do TSE chegar e dizer, olha gente, houve um pleito, houve uma eleição. E vocês assistiram aí, acompanharam, foram para as urnas, votaram, tiveram resultado, o resultado da eleição foi esse aqui. Vocês querem o quê? Ah, a gente quer votar de novo. Não é assim que funciona. A eleição tem o dia da eleição. Você não pode estar fazendo eleição todo dia. Peraí, então você não está conformado? Não. Então eu vou anular essa eleição, vamos fazer outra. Aí digamos que deu o mesmo resultado. Que desse o mesmo resultado. Aqui é coisa hipotética aqui. Aí você perde de novo. Não. Aí você só se conforma quando você ganha. Aí não pode. Aí é complicado. Né? Mas está aí o que o Valdemar da Costa Neto quer. Valdemar da Costa Neto quer que 279 urnas eletrônicas sejam verificadas, porque, segundo ele, há um mau funcionamento nesses modelos de urnas aí. O modelo é UE, U de uva, E de escola. Nas urnas com esse código 2009, UE 2010,
o E 2011, o E 2013 e o E 2015. São esses modelos que estão sendo questionados junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Vamos veja só, essa pandemia, ela veio para ensinar muita coisa, mas parece que ninguém aprendeu nada. Parece que ninguém aprendeu absolutamente nada. País de corrupto, administrando setores importantes para a sociedade. Sociedade na mão de larápios, sendo administrado por corruptos, travestidos de homem de bem. Quando eu digo e me indigno com alguns administradores, gestores que se dizem os bambambam da moralidade, eu nunca vi ninguém direito dizer que é direito. Nunca. Nunca vi ninguém direito arrotando que é direito. A pandemia veio muito dinheiro. O governo federal mandou muito dinheiro para as prefeituras. Muitas prefeituras saíram do vermelho durante a pandemia. Muitos prefeitos conseguiram pagar suas folhas de pessoal de pagamento. Pagaram. Se não fosse a pandemia, muitos prefeitos hoje estariam com suas contas rejeitadas. Tem prefeito que não aguenta ver dinheiro em conta. Tem prefeito cabra safado, ladrão, bandido, que não aguenta ver dinheiro em conta, que já arruma uma empresinha aqui, outra empresinha ali, para tirar o dinheiro da conta. Neste caso aqui da Prefeitura de Salvador, deixaram a população desassistida, sem insumos, sem medicamentos, e foram desviados pela entidade contratada que foi o hospital. Um hospital, um conluio com a quadrilha montada dentro de uma prefeitura. Quem tira dinheiro de um doente, quem tira o remédio de um paciente em um leito de um hospital, quem tira a merenda de uma criança na escola, quem desvia recurso da educação, da saúde, da segurança pública, o que é que merece? Vamos acordar, sociedade. Eu falei aqui ainda essa semana. Quem paga salários de políticos somos nós. Somos nós que pagamos o salário do vereador, sim. Ah, Júnior, falo sim. E quem é que paga o salário do vereador? Quem é que paga? E quem é que paga o salário do assessor do vereador? E quem é que paga aquele cafezinho que vocês veem em cima das bancadazinhas dos vereadores, dos deputados, dos senadores? Quem é que paga? E pagamos muito caro. Vamos deixar de hipocrisia. Eu não estou aqui para passar pano, não. Eu não estou aqui para também atacar ninguém, não. E quem for errado que pague pelos seus erros. Quem for errado que pague pelos seus erros. A máquina pública está inchada. E existe reforma administrativa para poder reduzir isso, mas eles fazem para poder inchar mais. Vamos criar mais ministérios, vamos criar mais secretarias, vamos mais diretoria, que nós temos que aqui segurar aqui os aliados. E o povo? E o trabalhador? E o que pega na enxada às 5 horas da manhã? E o que acorda 3h30, 4 horas para ir trabalhar? Que trabalha de sol a sol? E o camarada que tá agora com o radinho de pilha dele, ouvindo o Júnior de Santinha, tirando um leitinho de uma vaca, ou tomando seu cafezinho, já descansando, nesse momento, às 17 horas e 48 minutos. Que paga seu boleto em dia. Que paga suas contas em dias.
que precisa de um serviço de qualidade. O que é que tá achando disso? Não é para ficar indignado, não é? O dinheiro acabou, a Covid acabou, gente. O dinheiro acabou, a Covid acabou. Vamos botar dinheiro aí para você ver se não compra. Todo dia tem um boletim aí. Todo dia tem que ter. Ah, pai, tem que comprar álcool gel, tem que comprar máscara. Ou vamos fechar tal lugar, vamos baixar o decreto. Porque, mas não tem mais dinheiro. Acabaram com o dinheiro. Sumiram com o dinheiro. Verdadeiros ladrões. Acabaram com o dinheiro. Eu estou falando isso de quem malversou, de quem usurpou, de quem desviou, de quem roubou, que a palavra é essa, Júnior Sandinho, vamos falar com o povo do campo, do interior, com quem roubou o dinheiro da Covid-19. Com quem roubou o dinheiro da Covid-19. Eu não estou aqui generalizando porque o gestor, o que aplicou o dinheiro, o que está com suas contas em dias, o que está com sua consciência tranquilo, não tem que ficar preocupado com isso. O Júnior de Santinha estava dizendo lá na rádio que os prefeitos são ladrões. Não. Toda regra tem uma exceção. E a carapuça cai na cabeça de quem merece. Agora que tem ladrão nessa história, tem. Que tem ladrão nessa história, tem. Não é a coisa aqui aparecendo. Eu estou falando de uma capital, a quarta capital do país, a maior do país. A quarta maior do país. Salvador. A prefeitura de Salvador é denúncia do Ministério Público, viu, gente? Denúncia do Ministério Público. Dizendo que existe irregularidade na operacionalização de serviços de saúde no Hospital Santa Clara, na capital baiana, contratada pela Prefeitura de Salvador. Não, houve um erro aí de digitação. Não, houve um erro de não sei de quê. Não. É isso, vai enganar quem? Pelo amor de Deus. Roubaram o dinheiro, filho de Nossa Senhora. Desviaram o dinheiro da saúde e da educação. Agora, gente, eu fico a pensar. Vou repetir. Cadê a Covid? Tem mais? Não tem. Não tem mais não, acabou. Aí já veio a vacina, já resolveu tudo. E morrendo gente todo dia. 70, 100, 180, 150, 140. Mas ninguém quer fazer nada. Ninguém quer cuidar da população. Porque agora tem que gastar do dele. Agora tem que sair dos recursos próprios. Agora não tem mais recurso para combate à Covid-19. Não existe mais, senhores. Vamos ficar atentos para isso? Vamos ficar atentos para isso? Porque só tem dinheiro para combater a Covid-19 se me mostrar números. Não tem os números para mostrar, né? E aí se diz, não, você vai ficar por aí cuidando do seu povo. E aí toca o pau. Certo? Agora, em 2020, 2021 tinha dinheiro para montar acampamento. Era um na entrada da cidade, outro na saída. Era médico para tudo que é lado, era máscara para tudo que é lado, era álcool gel, era lavando pneu, parava nas barreiras, tinha um negócio tá lavando pneu do povo, né? E agora aí veio a vacina, mas 10% da população brasileira diz que não pretende tomar vacina de reforço. E a economia abalou. Setores como o de entretenimento ficou faliu, né? Faliu. Muitos artistas da região que viviam da música tiveram dificuldades imensas. Teve que ter auxílio emergencial, auxílio para caminhoneiro, auxílio para taxista, tanto tipo de auxílio aí, né?
E até agora eu não estou vendo ninguém quebrado. O Brasil tem dinheiro, porque tem um povo ordeiro, um povo trabalhador, que são vítimas de marginais travestidos de homem de bem, que muitos deles comandando sua cidade, comandando seu estado. Porque tem muitos infiltrados em câmaras municipais, em assembleias legislativas, na Câmara Federal, no Senado. Se infiltram lá, ficam quietinhos, igual raposas. Igual raposas.